Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos lendo o livro de 2 Samuel e hoje nós vamos mergulhar em mais 3 capítulos de 2 Samuel. Capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. Capítulo 10. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e o seu filho Hanun foi o seu sucessor. Davi pensou, seria bondoso com Hanun, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanun seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanun, seu senhor, achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Hanun prendeu os mensageiros de Davi, raspou a metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e mandou embora. Então o que nós vemos aqui é Davi num ato de bondade que é mal interpretado pelo filho de Naás. E ele vai tomar uma atitude tão difícil. O verso 1 ao verso 5 é o momento que Davi envia esses mensageiros. E do verso 6, os amonitas, prevendo uma guerra contra Israel por causa da sua ação, eles vão contratar mercenários arameus. Olha, você vê que é uma prática, o verso 6. Vendo que tinha atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus, de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maca e 12.000 dos homens de Tob. E aí, Davi, ao saber disso, o verso 7, ordenou Joabe que marchasse com todo o exército. O que nós vamos ver aqui, do verso 7 ao verso 19, é Israel sob Joabe e Abisai vão derrotar os amonitas e os arameus. O verso 12, para mim, é o versículo-chave do capítulo 10. Verso 12 diz assim, ser forte e, portanto, portemo-nos corajosamente pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então o verso 12 mostra essa dependência deles do Senhor. O que eu posso te mostrar aqui? Eu destacaria aqui a lealdade e a coragem de Joabe e diante da adversidade. Ele confia na vitória que vem por meio de Deus. Ele confia nessa vitória. Independente das circunstâncias, a confiança dele está em Deus. Eu e você precisamos ter essa confiança. Vamos para o capítulo 11. O capítulo 11 é o adultério de Davi. O capítulo 11 começa assim, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Então a Bíblia está dizendo, era para o rei sair para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então, no período que os reis deveriam estar na guerra, Davi fica. E aqui vai ser a queda de Davi. Que momento triste na história desse homem. Essa história que vem assim, impecável até aqui. Mas aqui entra o adultério. Aí o verso 2, uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disse-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi vai chamar aquela mulher, vai ter relações sexuais com ela. E um abismo chama outro abismo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos do verso 1 ao verso 5. No período que os reis estavam na guerra, Davi fica. Davi vai cometer um erro que vai custar para ele tão caro. Tão caro. O verso 6 ao verso 27. Davi tentando encobrir o seu adultério. Ele vai chamar Urias, que estava na guerra, para dormir em casa. Mas Urias era um homem fiel. Ele não dorme em casa, porque os seus irmãos estavam na guerra. Então Davi vai mandar uma carta para que Urias seja colocado na frente da batalha e ele seja morto. Um adultério que agora leva a um assassinato. Um abismo que leva a um outro abismo. Pastor, como lidar com o pecado? Meu irmão, nós somos falhos. O pecado é um acidente.
Pecado não pode ser visto como aquela situação, eu pequei porque eu sou fraco. Não, é um acidente. Pode acontecer, mas quando acontecer, o caminho é arrependimento. Você não resolve um pecado com outro pecado. Vou repetir. Você não resolve um pecado com outro pecado. Você resolve um pecado com arrependimento. E aí chegamos ao capítulo 12, onde o profeta Natan vai repreender Davi. O capítulo 12, ele nos ensina, do verso 1 ao verso 14. Do verso 1 ao verso 14, o profeta Natan vai confrontar Davi. E ele usa uma parábola, levando a reconhecer o seu pecado. Essa parábola é muito interessante, porque Davi dá a resposta. Davi diz, não, quem fez isso deve morrer. E aí ele usa essa parábola para dizer, Davi, você é este homem que cometeu esse mal. Leia aí o capítulo 12, é muito interessante. E aí você vai ver o processo de Davi de arrependimento. O verso 15 ao verso 23. Davi vai se arrepender. O Salmo 51, quando nós chegamos lá nos Salmos, eu vou te lembrar que aqui, neste momento que Davi escreve o Salmo 51, se arrependendo. Davi se arrepende, mas ele enfrenta as consequências do pecado. Nós devemos sempre nos lembrar disso. Ei, irmão, Deus perdoa, mas a consequência dos pecados permanece. E as consequências ficaram. E aí a consequência é a morte do filho de Davi com Betseba. E aí do verso 24 ao verso 25, nós vemos como que a restituição de Deus, depois desse arrependimento, que é o nascimento de Salomão. O nascimento de Salomão. Do capítulo 12, verso 24 ao 25. Verso 24 ao 25, vai nascer Salomão. E aí nós vamos ver que Davi, ele passa por esse processo de restauração. E aí do verso 26 ao 31, nós vamos ver uma conquista de Davi sobre Ramá, a capital amonita. E aí ele toma a coroa deste rei. Então você vê Davi, este homem que uma caminhada tão linda. Capítulo 11, o pecado. Capítulo 12, o confronto. Mas a gente vê este homem se arrependendo. Pastor, mas Davi, esse homem cometeu adultério, assassinato, é chamado como homem segundo o coração de Deus, sim. Ele não é chamado homem segundo o coração de Deus porque ele nunca errou, mas pela sua capacidade de se arrepender, apesar de consequências tão duras que ficaram na sua vida. Que você aprenda com Davi, nesse capítulo, a se arrepender e voltar-se para Deus. Se humilhe na presença de Deus. E como Davi, peça a Deus misericórdia, porque Ele é um Deus de misericórdia. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia juntos aqui. Deus te abençoe. Até amanhã.